Fala galera do canal, é isso, porque para quem não me conhece ainda, professor Tancredo, e hoje vou trazer para vocês algumas atividades onde a gente vai trabalhar questões que envolvam seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Quem ainda não é membro do canal, já aproveita e já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações. Galera, repare que aqui nós temos uma tabela que facilita você aguardar o seno, cosseno e tangente do ângulo de 30, 45 e 60 graus, que são conhecidos como ângulos notáveis. Para montar essa tabela, basta você pensar que na linha do seno você vai colocar 1, 2, 3, vai dividir tudo por 2 e vai passar a raiz quadrada apenas no numerador. Como a raiz quadrada de 1 é igual a 1, então ficou 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Na linha do cosseno, você vai fazer o contrário. Ao invés de fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividir tudo por 2, passar a raiz quadrada novamente no numerador e você vai ter o cosseno de 30, 45 e 60. E para determinar a tangente, basta você lembrar, já vimos aqui num vídeo do canal, que tangente de um ângulo qualquer, no caso aqui estou considerando o ângulo x, tangente de x é sempre seno de x dividido pelo cosseno de x. Ou seja, para você encontrar a tangente de 30 graus, você vai dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. Assim também para fazer de 45 e 60 graus. Bom, galera, nossa primeira atividade aqui, eu tenho aqui na figura abaixo, temos que a medida de BC é igual a 4 centímetros, a medida de CD é igual a 8 centímetros. Nessas condições, determine o perímetro do paralelogramo ACDE. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é anotar as informações. Então, a BC é igual a 4, já vou anotar aqui. CD é igual a 8, já vou também anotar aqui. E eu tenho aqui um ângulo de 30 graus nesse vértice B. Como ele pede o perímetro do paralelogramo ACDE, eu posso aqui também anotar que a E vale 8, porque nós sabemos que num paralelogramo os lados opostos são congruentes. E agora eu posso chamar esse pedaço aqui AC de x e ED também vai ser x. E olhando para o meu triângulo ABC, eu posso determinar o valor de x utilizando aí as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Percebam que o meu lado x, que é o lado AC, é cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E o 4, que é o BC, é minha hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou utilizar o seno de 30 graus, que é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sabemos que o seno de 30 é igual a 1 meio, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 4. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu tenho 2 vezes x, 2x, e 4 vezes 1 é igual a 4. X é igual a 4 sobre 2. X vale 2. Já posso anotar que esse pedaço aqui vale 2 e esse pedaço aqui também vale 2. E com isso, eu posso determinar o perímetro do meu paralelogramo ACDE. O perímetro vai ser 2 vezes 8 mais 2 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. O perímetro vai ser igual a 20. Agora está pedindo que eu determine o perímetro do meu trapézio ABDE, considerando raiz de 3 igual a 1,7. Bom, galera, repare, para determinar o perímetro do meu trapézio ABDE, que eu vou aqui marcar ele de azul, ó. A BDE seria esse trapézio aqui, ó. Nós sabemos que perímetro nada mais é que a soma dos lados. Então, se eu observar as informações que eu já tenho desse trapézio, eu tenho que o lado BD vale 12, então já vou anotar aqui, ó, esse pedaço aqui todo vale 12. Eu sei que DE vale 2, que EA vale 8, só falta eu descobrir quanto vale esse pedaço aqui, que é o meu pedaço AB. Vou chamar esse pedaço aqui de Y. E agora, como eu tenho no triângulo ABC o valor de AC e também o valor de BC, eu posso aqui escolher se eu vou usar cosseno ou se eu vou usar tangente. Então, eu vou utilizar tangente de 30 graus. Então, eu tenho que tangente de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olhando para o meu ângulo de 30 graus, repare que eu tenho que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O meu cateto oposto é 2. E meu cateto adjacente é o y que eu quero encontrar.
Fazendo o produto dos meios pelos extremos nessa proporção, eu tenho que raiz de 3 vezes y vai dar raiz de 3y, 2 vezes 3 é igual a 6. Y vai ser igual a 6 dividido pela raiz de 3, que eu vou agora racionalizar e chego à conclusão que o meu y vai ser 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, que é a mesma coisa que 3. Então, meu y vale 2 raiz de 3. Ele pediu para utilizar o raiz de 3 igual a 1,7. Então, eu vou aqui definir que meu y vai ser igual a 2 vezes a raiz de 3, que vale 1,7. E com isso eu chego que meu y vale 3,4 centímetros. E agora, galera, que eu já determinei o valor de y, eu vou determinar o perímetro do meu trapézio ABDE. O lado BC vale 12, mais o lado DE, que vale 2, mais o lado EA, que vale 8, mais o lado AB, que eu acabei de encontrar, que é 3,4. Então, vou fazer 12, com mais 2, 14, com mais 8, 22, com mais 3,4, 25,4 centímetros. Perímetro do meu trapézio ABDE vale 25,4 centímetros. E agora vamos fazer mais uma atividade que envolve seno, cosseno ou tangente de um ângulo notável de 30 ou 60 graus. Então, repare que eu tenho aqui uma figura e eu peço para determinar o valor de x. Note que eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Vou colocar aqui os vértices para ficar mais fácil de identificar. Vou chamar isso aqui de vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Então, eu tenho o triângulo retângulo ABD, que é retângulo em B, e tem o triângulo retângulo ABC, também é retângulo em B. Percebam que a informação que eu tenho aqui, que vale 40, é a hipotenusa do meu triângulo maior. E como o lado AB ele é comum tanto ao meu triângulo ABC quanto ao meu triângulo ABD, a primeira coisa que eu vou encontrar vai ser o valor de AB, que eu vou aqui chamar de Y. Então, eu vou olhar para o meu triângulo maior, ou seja, eu vou olhar para o meu triângulo ABC. Eu quero encontrar o valor de Y, que é cateto oposto, e eu tenho hipotenusa que vale 40. Então, eu vou escrever seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 vale 1/2. O cateto oposto eu sei que é y e a hipotenusa vale 40. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu tenho que 2 vezes y é igual a 2y, 1 vezes 40 é igual a 40. Note, então, que eu tenho que y é igual a 40 dividido por 2, ou seja, y vale 20. Agora que eu determinei o valor de y, eu vou começar agora a olhar para o meu triângulo ABD. Olhando para o meu triângulo ABD, e utilizando esse ângulo de 60 graus, repare que eu já encontrei o valor de y, que é 20, vou anotar aqui, esse pedaço vale 20, e eu quero descobrir o valor de x, que para mim é cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto oposto ao meu ângulo de 60 graus, que é 20, e eu quero descobrir o cateto adjacente, que está sendo chamado de x. E eu vou, então, utilizar aqui a tangente de 60 graus, porque eu sei que tangente nada mais é que a razão entre o cateto oposto e o meu cateto adjacente. Bom, percebam, galera, que nós sabemos que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Cateto oposto é 20 e meu cateto adjacente é x. Vou aqui fazer produto dos meios pelos extremos nessa proporção. Eu tenho que raiz de 3 vezes x é igual a raiz de 3x e que 20 vezes 1 é igual a 20. Então, x vai ser igual a 20 dividido pela raiz de 3. Vou aqui racionalizar. 20 vezes raiz de 3, vou encontrar 20 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, que é a mesma coisa que 3. E com isso eu descobri que o meu x vale 20 raiz de 3 sobre 3. Galera, é isso e por quê? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Estou deixando aqui para vocês aí uma playlist para que vocês possam assistir. Um grande abraço, fiquem com Deus.